Bora lá, que hoje é quinta, dia de resenha UFC. Meus amores, quanta saudade que eu estava de vocês. Estive um tempo aí parado, sem fazer vídeo no canal, porque eu tive que aprender algumas coisas com Deus, tive que rever alguns conceitos, e nesse tempo eu fui moldado e tratado por Deus. E eu creio que daqui em diante os vídeos vão ser muito bênção, porque eu aprendi muito com Deus, ouvi muita voz de Deus. E sem mais conversas, eu quero que vocês abrem a palavra de Deus, que se encontra em 1 Samuel, do capítulo, deixa eu pegar a folha aqui que eu marquei, 2 Samuel, do capítulo 12, até o versículo 7, diz assim: E o Senhor enviou Natã a Davi, e apresentando-se ele a Davi, disse: Havia numa cidade 2 homens, um rico e um pobre. O rico possuía muitas ovelhas e vacas, mas o pobre não tinha nenhuma, senão uma pequena cordeira que comprara e criara. E ela tinha crescido com ele e seus filhos, e do seu bocado comia, do seu copo bebia, dormia em seu regaço e tinha como filha. E vindo um viajante visitar o homem rico, deixou este de tomar das suas ovelhas e suas vacas para servir para o viajante que viera a ele, e tomou a cordeira do homem pobre, e preparou para o homem a quem viera a ele. Então o furor de Davi se acendeu em grande maneira contra este homem, que disse Natã: Vive o Senhor, que é digno que morra esse homem que fez isso. E pela cordeira tornará a dar quadruplicado, porque fez tal coisa, porque não se compadeceu. Então disse Natã: Tu és este homem. Assim disse o Senhor de Israel: Eu te ungi rei sobre Israel, e te livrei das mãos de Saul. Meu papai, Davi recebeu agora, hein? Que eu quero chegar com esse ponto. Que aqui conta a história de Davi sobre aquela situação onde ele adulterou com aquela moça. Mas às vezes vocês falam assim: mas Davi não era segundo o coração de Deus? A palavra de Deus diz em Atos 13, 22 que Davi era segundo o coração de Deus. Só que em 2 Samuel 2, 2 Samuel 11, também fala que Davi cometeu pecado e saiu com Betseba. E aí? Em João 8, do versículo 11, João 8, do versículo 11, Jesus, ele fala assim: E ela disse: Ninguém, Senhor. E disse Jesus: Nem eu te condeno. Vai e não peques mais. Lemos muito o versículo de João 3,16, onde fala que que Deus ele enviou o seu Filho, o seu único Filho, para que a gente não perecesse, mas para que a gente tivesse a vida eterna. Mas esquecemos de João 3,17, que fala que Jesus ele não veio para condenar o mundo, mas ele veio para salvar o mundo. Em João 19, 27, fala que pela terceira vez, Pedro, o discípulo, negou Jesus. Então, peraí, vamos ver o seguinte. Em João 8, do versículo 11, Jesus ele perdoou a prostituta.
Em João 19, do versículo 27, Pedro negou Jesus pela terceira vez. Em 2 Samuel, do capítulo 11, Davi se prostitui, se adultera com aquela mulher. No capítulo 12, Davi sente vontade de matar o cara que fez aquilo com aquele certo homem pobre. Mas aquele cara era ele. Mas Davi não era segundo o coração de Deus. Mas Pedro não era a pedra angular, a pedra que se tornaria a igreja. Jesus ele sempre erra quando ele diz isso. O interessante é que Jesus não é a mulher que adulterou, ele falou assim, ó, ei, nem eu vou te condenar. Porque Jesus ele falou assim, aquele que não tiver pecado, que atire a primeira pedra. Jesus bem podia falar assim, sai, porque o único que pode tacar a pedra sou eu. E realmente Jesus tacou uma pedra nela. Não, Robert, mas espera. Você já está falando bobeira. A Bíblia fala que ninguém tacou pedra nela. Mas eu quero ir bem além do que está entre as linhas. Jesus tacou uma pedra a qual acertou o coração dela tão cheio, a qual ela resolveu querer mudar de vida. Uma pedra, quem sabe, de acolhimento, uma pedra de amor. Quem sabe uma pedra a qual ela se sentia sozinha e quando ela foi acertada por essa pedra, ela reconheceu que ela podia ser alguém. Uma coisa que Deus me ensinou e eu creio também que Jesus fazia isso da mesma forma. Jesus, ele não pregava o evangelho, aprenda isso. Jesus, ele não pregava o evangelho para que as pessoas falassem assim, esse rapaz é muito fera. Mas Jesus, ele pregava o evangelho para que as pessoas pudessem bater a mão em seu peito e falar, ei, eu posso ser alguém. Ei, eu posso ser alguém. Eu posso ser alguém. Jesus, ele não pregava o evangelho para constranger os pecadores, mas ele pregava o evangelho para que os pecadores pudessem se sentir com a vontade de querer ser santo. Entende isso? O que eu quero chegar com essas histórias, a Bíblia fala em Salmos 51, quero abrir com vocês aqui, foi a oração que Davi fez quando ele saiu com essa certa mulher. Uma coisa interessante, que em Salmo 51, do versículo 11, diz assim, não me lance fora da tua presença, não me tire de mim o teu Espírito Santo. Havia um desejo tanto, um amor tanto de Davi com Deus, que ele falou, não posso ficar sem a sua presença. No meu canal tem esse vídeo que é Glória e Presença de Deus. Vocês assistem, que vocês vão entender um pouco sobre isso. Davi, ele reconheceu que ele não podia ficar sem a presença de Deus. O que eu quero chegar com esse ponto, eu não estou aqui para falar sobre arrependimento, mas se acaso tenha tocado em seu coração, pegue esses como exemplo também. Mas eu quero chegar a esse ponto que Davi, com uma mulher prostituta, Maria Madalena, como Pedro, a diferença não está no pecado que você comete. Porque não existe pecado, pecadinho, pecadão. A diferença está na atitude que você tem em meio ao pecado. A atitude que você tem em meio ao pecado. Davi reconheceu que ele tinha pecado e ele lançou o seu rosto em pó. E disse, Jesus, eu preciso do seu perdão. Eu não quero sair da sua presença. A mulher prostituta Maria Madalena sabia do seu pecado. Mas ela reconheceu que o evangelho a qual Jesus pregou para ela podia ser alguém. Pedro sabia do pecado que ele tinha cometido. Mas ele reconheceu que ele não podia ter essa vida medíocre, mas que ele tinha que ter a vida a qual Jesus queria que ele tivesse.
E Pedro foi aquele que participou de Atos 2, a qual revolucionou e revoluciona até hoje as nossas vidas. O que eu quero chegar com esse ponto, que Jesus, ele usa, nosso Deus usa pessoas improváveis. Quem diria que Davi podia mudar uma história? Quem diria que Davi podia mudar uma geração? Quem disse que Davi poderia ser segundo o coração de Deus depois desse erro que ele teve? Quem diria que Pedro seria a igreja depois de ele ter negado Jesus por 3 vezes? Não foi uma vez, foi 3 vezes. Quem disse que a primeira pessoa que Jesus iria aparecer depois de sua ressurreição foi a prostituta? Quem disse? Quem sabe você está chateado ou triste pelo algum pecado que você cometeu que você acha que não é perdoado. Mas como eu disse, lemos o 16, mas esquecemos de ler o 17. Jesus, ele não veio para condenar, ele veio para salvar. Jesus, ele quer te salvar. Bem mais do que te salvar. Jesus, ele quer usar a sua vida. Ele quer te usar. Davi, mesmo depois de ter cometido esse pecado, Deus ele olhou e falou assim, você continua sendo segundo o meu coração. Pedro, você me negou 3 vezes, mas você continua sendo a minha igreja, Pedro. Maria Madalena, eu já sei os caras que você saiu. Bem antes de ter chegado a esse ponto das pessoas quererem tacar pedra em você, eu já sabia da sua história. Eu já sabia dos seus pecados, mas mesmo assim eu quis aparecer para você primeiramente. Jesus, ele usa pessoas improváveis para revolucionar uma história. Quem sabe você, mas eu não posso ser usado por Deus, que não sei o quê, eu tenho isso, eu tenho aquilo, eu tenho esse vício, eu tenho esse... Ei! Jesus, ele quer usar você independente do seu erro, independente do seu pecado. Como eu falei, a diferença não está no pecado, a diferença está na atitude que você tem em meio ao pecado. Davi, ele se rasgou. Pedro, ele chorou amargamente, a Bíblia fala. Maria Madalena parou de se prostituir. O que falta de mim, de você parar de fazer para deixar o Evangelho de Deus fluir sobre pessoas improváveis como nós? Como eu disse, não prega o Evangelho para que as pessoas batem no seu peito e falem quão bênção você é. Mas prega o Evangelho para que as pessoas digam, eu posso ser alguém. Que nesse vídeo você possa entender que você pode ser alguém. Jesus, ele quer te usar independente do seu erro. Como ele